Olá, vamos continuar dessa série O Cientista Espiritual André Luiz. Estou falando agora, nesses últimos números, sobre a simbiose. Eu falei da simbiose lá atrás das plantas, dos vegetais, lá a simbiose dos espíritos ali que desencarnam, não interna, não entende ainda e vai precisar desse caminho, a simbiose espiritual. E depois eu falei que tem várias modalidades, igual a simbiose lá atrás das plantas, tem a maioria que é útil, mas existe aquela que chega a causar até transtorno. Então, depender do espírito que vê, ele pode até ajudar ou pode prejudicar, dependendo do grau de evolução. E agora o André vai contar alguns casos. Esse caso agora, ele vai dizer na simbiose espiritual, na casa de Esté. É muito interessante, o André vai com o orientador dele, na casa de Esté, e isso foi registrado no livro Missionário da Luz, no livro Missionário da Luz, páginas 127 a 131, no livro Missionário da Luz, do André Luiz, pelo Chico Xavier. Ele conta, a Esté era uma viúva, mas tinha lá seus 3 filhos e tinha um casal de velhinhos que morava com eles lá, parentes dele que moravam lá. E o André, ele penetra na casa, e os espíritos menos evoluídos não percebe eles que estão lá. Mas a família é constituída disso, então está todo mundo lá dentro. E o André fica impressionado. Tem um bocado de espíritos participando na mesa ali das refeições. E ele fica impressionado, como é que pode participar assim? Então, o camarada, você imagina, a viúva, 3 filhos e 2 casal de velhinhos, mas tinha outros espíritos ali participando da refeição. E ele fica impressionado. Naturalmente, espírito que precisa disto é espírito ainda atrasado. Ele não tem grande evolução, ele ainda está ali nas casas. E o André se espanta e o orientador vai dizer, o Alexandre, que nesse caso é o Alexandre, o orientador nesse livro, ele diz, meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância, é o que o André vai escrever, meus amigos, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes, onde não existe organização espiritual, não há defesa da paz de espírito. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Os que desencarnarem em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos, sempre se mantém ligado à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família, alimenta-se com a parentela e dorme nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Ele fica impressionado, ele diz, puxa, mas então fica na casa, existe. Às vezes se alimentando ali, mantendo aquela vibração, e às vezes dormindo no mesmo lar, às vezes na mesma cama. Isso aí ele fica impressionado ao ver a satisfação das entidades que absorvia gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. André quis saber se estava se alimentando de fato. Será que estão se alimentando de fato? O André pergunta. E o Alexandre replicou que efetivamente aquelas entidades viciadas nas sensações fisiológicas estavam encontrando nas substâncias cozidas e desintegradas pelo fogo, absorvida ali, o mesmo sabor que apreciava quando estava no corpo. Segundo lembra, isso não é de admirar, uma vez que o homem terrestre recebe mais de 70% da alimentação comum através dos princípios atmosféricos que ele capta pelas vias respiratórias. Ele está dizendo que isso é comum.
Nós já fazemos isso. Grande parte da alimentação, nós 70%, ele disse, é captado pelas vias respiratórias. Vias respiratórias. Olha o erro de alguém que começa a fumar muito, né? Olha, ih, meu Deus. Quanto à argumentação dele, era muito desagradável tomar refeições na companhia de estranhos. Ele diz, é sim, mas é... Em seguida, o instrutor ressaltou que a mesma família é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Por esse motivo, os que teces comentários maledicentes na mesa atrairão caluniadores invisíveis, e o que busca a ironia receberão como resposta a presença de entidades galhofeiras e sarcásticas. E Alexandre dá o diagnóstico completo no caso do lar da Esther. Ele diz, é o vampirismo recíproco. O vampirismo recíproco. A casa que normalmente falta a oração, a reflexão espiritual, é preciso ter cuidado. Porque uma casa sem guardiões espirituais pode dar entrada a espíritos que, em vez de nos ajudar, pode nos prejudicar. É uma lição, essa como ele fala, é um vampirismo recíproco. Para o André foi surpresa. Para muitas pessoas, surpresa dizer, puxa, mas fazer refeições juntos, dormir juntos, por isso que a força da oração é muito importante. Por isso que os companheiros evangélicos estão certos quando faz uma oração no momento das refeições. E fazer uma oração na noite, na hora de dormir, também é importante. Você está criando uma vibração que vai afastar esses companheiros que não estão na mesma frequência vibratória que você. Essa lição que o André está trazendo ainda não é cogitado pelo mundo acadêmico estudar isto. Mas quantas lições virão aí? Até o próximo encontro nosso.